Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo com a ajuda da Vovoteca, né? Um site de mestre aqui, ó, da Vovoteca, lá do nosso JP. Muito obrigado, JP. Então vamos lá aos erros e acertos do 1011, né? E a gente vai começar falando dos acertos, né? Então a gente fez dois acertos nos duplo reverso, que foi no Ipiranga e no América, né? O segundo acerto foi o seguinte: nós fizemos exatamente um jogo de 768 por R$ 200, né? Então a gente conseguiu fazer o mesmo jogo economizando aí R$ 568, né? Então se a gente tivesse registrado o jogo com 9 duplos fixo e 5 seco, nós teríamos feito os mesmos 8 pontos, só que teria pago R$ 768, né? Os erros, né? Agora vamos aos erros. A linha de raciocínio foi diferente dos dirigentes dos clubes, né? Então vejam, eu cheguei a brincar que o Atlético Goiano ia dar WO, né? E que o Ceará também iria com o time reserva, né? E o Atlético Goiano provavelmente daria WO, entre aspas, né? Que ele estava em duas competições de muita importância que daria projeção ao Atlético Goiano, projeção ao Ceará, né? Inclusive indo para semifinais, né? Um exemplo é o América. Veja o que era o América antes de ir para a semifinal da Copa do Brasil e o que é o América hoje, né? Ou seja, já começou a se infiltrar ali no meio dos gigantes, né? Então sai daquele negócio da mesmice, né? E isso é muito bom para o futebol, para o esporte, né? Então, o que eu acredito que passou na cabeça dos dirigentes do Ceará? O São Paulo não é mais aquele São Paulo, não. Nós temos como tirar essa diferença de 1-0 aqui em Fortaleza e temos que nos preocupar com o brasileiro, para nos classificarmos para a Copa Sul-Americana de novo, ou para a Copa, quiçá, até Libertadores. Então a gente tem sim que se preocupar, né, com o Campeonato Brasileiro. E surpreendentemente, o Ceará não ganhou por milagre, né? Quando eu vi que o Mendonça fez o gol do Ceará, eu falei, ué, mas o Mendonça era um jogador que era para estar descansando, né? Num tudo ou nada. Então eu errei esse raciocínio aí, e o Ceará realmente acha que o São Paulo já não é mais aquele São Paulo e que tem como reverter, mesmo fazendo 2 jogos seguidos. Então, quarta-feira, a gente vai saber, né, se eles estão com a razão ou não, porque eu acredito que a Sul-Americana seja mais importante para o Ceará que o brasileiro, né? Então vamos ver a linha de raciocínio aí. O Ceará, como eu havia dito, tem uma das melhores estruturas financeiras do país, né? E provavelmente, é claro, entre a minha opinião e a opinião de quem está lá dentro, eu fico com a opinião de quem está lá dentro, né? Eu errei na análise, porque eles têm elementos que eu não tenho aqui, né? Então, se eles achavam que dava o brasileiro e para a Sul-Americana, vamos torcer que eles estejam certos, né? Porque eu torço para o Rosão aí chegar na semifinal para sair da mesmice, né? Para sair um pouco das mesmices só de time grande. Então, parabéns ao Vozão aí pela coragem, né? Uma coragem fantástica. E o Atlético Goiano eu já acho que é um pouco diferente. O Atlético falou: não, nós temos uma vantagem de 2 gols, né, com o Corinthians. Temos uma vantagem de 1 gol com o Nacional e jogamos em casa. Essa vantagem é suficiente. Vamos pensar no brasileiro, que nós estamos lá no Z4, né? Então nós estamos com a faca e o queijo na mão, né? Nada de poupar e vamos sair do Z4, né?
quiçá estejam certos, porque o Atlético Goiano, diferente do Ceará, que o Ceará já vem há muitos anos aí, né, se firmando, etc. O Atlético Goiano, que eu vi nascer, é um time que hoje me surpreende ser a maior força de Goiás, eu não tenho dúvida disso, né? Ultrapassou o Vila em muito, né? E disputa ali com o Goiás a hegemonia. Eu ia muito na 24 de outubro ali, né? Ver o Dragão, né? Um time muito tímido, né? Quase que varziano. E hoje você vê essa potência, né? Não sou torcedor, mas sou apaixonado e gosto do Dragão, né? Então eu achei que realmente eles puseram muita coisa em jogo, né? E querem abraçar o mundo. Tomara que consigam, né? Eu espero que não atrapalhe a classificação no campeonato, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? Que seria realmente fantástico o Dragão ir para a semifinal da Copa do Brasil e para a semifinal da Sul-Americana, né? Então, novamente digo, entre a análise deles e a minha, eu fico com a deles, porque eles têm elementos que eu não tenho, né? Então, segui uma linha de raciocínio conturbada. Aí, o Remo e a Aparecidense, eu acredito que aqui a minha linha de raciocínio foi certa. Eu esperava tudo nesse jogo, menos 0-0, né? Eu falei com vocês. Se vocês forem ver a tabela, né? Nós vamos para a última rodada agora e bastava Remo ou Aparecidense ganhar e estariam no G8. Agora o que aconteceu? Com o empate, os dois morreram abraçados. Agora nós temos 6 times disputando 2 vagas. O Remo joga contra o Chulé, lá em Ribeirão Preto. Parada indigesta, né? E a Aparecidense recebe o Botafogo disputando uma vaga direto, né? Por G8. E chegou o Vitória, que está crescendo muito. Veja, você tem ali o Vitória, tem até o próprio Ipiranga, o São José ainda está na briga, é claro que quase 99% fora, mas tem ainda uma pequena esperança, né? Então nós temos 6 times já classificados. Hoje ainda vai depender do resultado de Figueirense e Botafogo, né? Um dos dois se classificam. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo está classificado. Se empatar, o Figueirense está classificado. E se o Figa ganhar, está classificado. Então nós já temos 5 times classificados e hoje classifica o 6º. Então seria um jogo para jogar o tudo ou nada. Ainda mais porque o Remo, uma campanha maravilhosa dentro de casa. O Aparecidense, uma campanha maravilhosa fora de casa, né? Então eu esperava tudo, menos um empate 0-0. Podia esperar até um empate de 2-2, 3-3. O time está ganhando, vai lá, empata, né? Mas eu achei que era hora de decidir e realmente deixaram para a última rodada. Aqui eu acredito, né? Que a minha linha de raciocínio foi certa e a deles foi errada. Não vai ser fácil passar lá pelo Chulé e pelo Botafogo, não, que é uma briga direta, né? Quiçá eu esteja errado para Remo e Aparecidense, ok? Então, veja que foi um raciocínio correto com resultado errado, né? Agora, com relação a Novo Horizontino e Londrina, até eu brinquei no vídeo, né? Que eu ia usar um método científico, ia pôr empate, que é um jogo que realmente dava tudo igualdade, né? Eu falei, e quando dá igualdade, pode dar qualquer um dos lados. Então, eu vou usar um método científico para ver em qual ponta que eu jogo. Aquela, mamãe mandou bater nessa daqui, como eu sou teimoso, bato nessa daqui. Então, foi o Novo Horizontino devido ser casa, né? E aí o Londrina foi lá e fez o golzinho e ganhou. E a outra também, que é a questão de escolha, foi o Corinthians, né? O Corinthians eu já havia alertado. Pode ser que algum maluco lá no Corinthians fala, não, vamos reverter os 2-0 do Flamengo lá no Maracanã, né?
Veja, se o Corinthians tivesse ganho, continuaria na cola do Palmeiras, né? Então deixaram tudo lá para o Maracanã, né? Esse daí já foi um risco calculado, que eu até falei no vídeo, né? Então, onde houve o erro absurdo mesmo, foi no jogo 2, Botafogo, né? No jogo 6, o Atlético Goiano, um erro maior ainda, né? Porque o Atlético ganhou. E aqui, se fosse para mim escolher dois secos, pessoal, confesso para vocês, eu escolheria Botafogo e Bragantino. Porque eu tinha certeza absoluta que eles iam investir tudo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? Então, realmente foi um teste assim que houve o erro, né? Mas foi agradável, um teste agradável. E no último, né? Foi o último jogo, Atlético e Paraná, Atlético do Paraná. Antes do Atlético e Estudantes, vocês devem ter visto, eu pus empate Atlético Paranaense. Eu achei que o Atlético Paranaense abriria uma vantagem boa em cima do Estudantes e ganharia o jogo, né? Mas o que aconteceu foi que o Atlético Paranaense empatou. Aí eu falei, bom, agora o Atlético vai poupar, porque o jogo lá não vai ser fácil, né? E aí eu inverti. Em vez de pôr empate Atlético Paranaense, eu pus empate Atlético Mineiro e deixei passar um detalhe, foi um erro também, né? É claro que dois times igual Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, os dois com risco de serem eliminados, risco forte de serem eliminados da Libertadores, né? Tanto o Atlético jogando contra o Palmeiras como o Atlético jogando contra o Estudantes, né? Tem risco de sair da Libertadores. Então, o que eles têm que se apegar? Para classificar na Libertadores via brasileiro. Então, óbvio que os dois iam jogar no ataque, como foi. Eu deixei passar esse detalhe, né? Eu deixei passar esse detalhe. Aí o Atlético saiu na frente, o Atlético Paranaense buscou, o Galo pôs dianteira de novo, o Atlético buscou e no finzinho o Atlético virou. Sinal que os dois times buscaram a vitória, que é o que teria que ter acontecido entre Remo e Aparecidense, né? Então, Remo e Aparecidense deveria ser nesse nível, né? Então, foi muito bacana, né? Gostei até. Foi um teste, assim, que já tirou a gente no sábado, né? No sábado nós já erramos o Botafogo, erramos o Atlético Goiano, né? Erramos o Corinthians e erramos o Londrina. Erramos 4 jogos no sábado, né? Mas mesmo assim foi um teste que eu acredito agradável, que foi o primeiro desdobramento que eu fiz com 3 grupos, fechando os 9 duplos, né? Deu certinho o fechamento, vocês veem aqui que as cartelas que fez 7 pontos nos duplos, se dá empate do Londrina ou vitória da Aparecidense ou vitória do Remo, teria feito os 9 pontos, o que confirma o fechamento, né? Muito bem. Então, pessoal, outra coisa, eu tenho recebido aqui alguns contatos, né? O pessoal não entende quando eu falo assim, igual agora, nós jogamos 5 jogos secos. Essa parte matemática é muito importante, né? 5 jogos secos. Nesses 5 jogos, você tem 243 opções. Como nós jogamos seco, das 243 opções, nós temos uma apenas. O pessoal fala, mesmo, mas eu não entendo como que tem 243 opções, né? Eu falo, tem 243. Se jogar 6, são 729 opções, né? Se você jogar os 14, dá quase 5 milhões de opções. O pessoal fala, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver, né? E aí eu até lembrei do nosso presidente, né, Bolsonaro, que vive falando que por falta de conhecimento meu povo pereceu, né?
Então eu resolvi, eu vou fazer um outro vídeo mostrando essa parte matemática para vocês, né? Porque a loteca é um jogo assim diferente dos outros, né? Você tem a questão matemática, você tem a questão humana, você tem a lógica, você tem o irracional, né? Então, nessa parte matemática é que eu sinto que o pessoal peca um pouco, né? Então, por exemplo, você vai fazer um jogo aqui de 1.000 e poucos reais, com 4 chaves de 3 jogos, né? E 2 secos, né? O pessoal acha que é fácil acertar. Matematicamente, a chance é bem pequena. Se você mesmo se você for na lotérica registrar 2 jogos secos e 12 duplos, independente das chaves, tudo, a chance é pequena, não é grande não, né? A chance só é grande se você fizer, você só vai ter vantagem em cima da loteca. O único jogo que você teria vantagem em cima da loteca é se você registrasse 13 triplos e um duplo. Porque se você registrar 13 duplos, 13 triplos e um jogo seco, a loteca ainda tem mais chance que você. Por quê? Porque são 3 resultados. Se você jogou um seco, você tem 33% de chance de ganhar e a loteca 66%, né? Então, essa parte matemática, eu acho importante, o pessoal está me pedindo, vai ser trabalhoso eu fazer, mas realmente a gente vai fazer, porque quando eu era presidente da associação comercial, que o pessoal nas reuniões da associação, eu acabei mostrando para eles, né? Aí compraram a ideia, opa, e saiu aqui. Então deixa eu me despedir, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, que eu fiz alguma besteira aqui.